Olha, quando a gente fala em técnicas muito antigas, a gente fala muitas vezes em formas de você fazer um tratamento, seja para o corpo físico, energético, mas que muitas vezes as pessoas nem sabem como surgiu e nem o porquê que essa determinada técnica funciona tanto. Hoje vamos falar sobre os cones chineses, que são utilizados há muitos anos, e hoje a Suzy Kelly Benevides, que é terapeuta holística, está com a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. E você falava no intervalo isso para mim, o quanto que às vezes algumas técnicas como esta são usadas há tantos anos, mas as pessoas nem sabem muito bem o porquê, né? Exatamente. O cone ele é utilizado, foi conhecido e divulgado pelas nossas avós, pelas freiras, enfim, foi muito divulgado e elas acreditavam que limpava o ouvido, né? Que tirava uma sujeira do ouvido. E aí, com o tempo, a gente foi desmistificando toda a história, né? Ele não retira nada do ouvido. Mas o cone funciona como? Quer dizer, que tipo de tratamento a gente pode fazer através dos cones chineses? Então, o cone ele é aplicado no ouvido. Aqui eu não vou poder demonstrar, óbvio, né? Mas aqui a gente põe fogo, aqui vai no ouvido. Mas não fica pingando nada dentro do ouvido? Não, isso aqui pode derreter no ouvido. Veja se consegue entender. O cone, ele é como se fosse uma vela parafinada. Sim, quer dizer, um cone parafinado. De cera, alguns, né, pelo menos. De cera de abelha ou de parafina, por exemplo. Aqueles da ponta são de cera de abelha, que são conhecidos como cone hindu. Né? Tá. Então, os tradicionais, os artesanais, que é como eu chamo, eles são fabricados ou em parafina ou em cera de abelha. Então, assim, foi passado de geração em geração. Então, a sua avó conhecia, passou para a mãe, que passou. Então, só para entender, aqui a gente coloca fogo, aqui vai descendo uma fumaça, elimina o oxigênio interno, fazendo uma desobstrução do conduto auditivo, do canal auditivo. Faz tipo uma sucção. Acho que a gente tem um vídeo até pra gente mostrar. Tem vários vídeos. Vamos ver o primeiro, ó, pra gente ver, ó. Então você coloca fogo no cone. Não tem nada dentro desse cone? Não. Nada. Não. Aí eu tô demonstrando, esse vídeo tá no YouTube, tá na internet, né? Eu tô demonstrando o quanto ele elimina, o quanto ele deixa de resíduo, os artesanais, lógico, o quanto ele deixa de resíduo dentro do próprio cone, podendo cair dentro do canal ouvido. auditivo. Aí nós vamos ter problemas e encrencas, enfim. Então aquela história que antigamente as nossas avós aqueciam azeite, colocavam no ouvido, nem pensar esse tipo de coisa. Então, hoje a gente ainda fala, o azeite ele é muito bem-vindo, porém não aquece, não deve aquecer mais nada. Né? Então pega no ambiente mesmo, molha um algodãozinho no azeite e coloca. Ele vai ser legal também para o aquecimento interno. Mas não assim, literalmente, afogar o ouvido no azeite, né? Na Ayurveda, na medicina indiana, a gente tem algumas técnicas que coloca-se óleo, embebeda o ouvido, né, com óleo, mas não necessariamente mais. Então esse vídeo você só está mostrando que alguns cones todos os cones artesanais, quer dizer, podem deixar algum resíduo. Todos os cones fabricados em cera de abelha ou em parafina, ele pode deixar um resíduo interno dentro do ouvido. É até óbvio, porque uma vez que a gente coloca fogo, ele vai cair alguns pedacinhos e já que o fundo dele é aberto, pode cair lá dentro. Exatamente. E como é uma técnica passada de geração em geração, vai se criando mitos, né? Então, assim, existe os riscos que o próprio cone artesanal e a própria técnica sendo falada, né? Então o livro é o primeiro que eu falo para explicar isso. Exatamente. Né? Deixa eu ver o outro vídeo, pedir para os meninos colocarem para a gente mostrar como que se faz, enfim, essa técnica, aplicação do cone chinês, né? Sim. Quer dizer, é uma técnica, você disse, muito antiga, mas que pode resolver, olha lá, quais tipos de problemas de saúde? Todos os problemas relacionados a nariz, garganta e ouvido. O que eu quero dizer com isso? Ele vai desobstruir, ele vai ajudar o corpo a tirar, a eliminar cera e muco dentro do ouvido. Quer dizer, nessa época do ano que a gente está nesses dias loucos que começa esfriando, esquenta e à noite é um frio danado e a gente fica com o nariz entupido, garganta inflamada. Fazendo um tratamento com o cone chinês, a gente faz com que o próprio corpo consiga eliminar esses fluidos que acabam ficando nas cavidades faciais. E também tem o faciais. processo fúngico, né? A gente não pode esquecer do fungo. Ó, tá vendo? Essa cera que eu mostro no vídeo, ele é exatamente o que o cone derrete. Você viu que eu não coloquei em ouvido nenhum,
Nada. E tem o próprio resíduo dele. Então, antigamente as pessoas acreditavam, como é amarelinho, tá? Que é a cera do ouvido. E não é isso, não. Mas eu vou te explicar, Kátia. Dá uma leveza no ouvido. Então, quando a gente recebe, dá impressão, não. Ele realmente abre. Ele abre, mas ele não retira a cera, Não quer dizer, a tira. cera continua lá. Isso, o próprio corpo coloca fora. Tá, eu digo entendi. que o cone ele é uma ferramenta de mobilização Muito importante. do muco e da cera. Mas não é nada para você em casa entender que vai entrar dentro do seu ouvido como uma pinça, arrancar aquele tampão de cera. Nem se usa mais, né? se usa mais tanto isso, né? Mas a técnica tradicional não, né? De colocar líquido e puxar, fazer uma sucção. Bom, para eliminar todos esses problemas de cair a cera quente dentro do ouvido, já caiu no meu, Kátia, não é nada agradável. Deve ser terrível. Eu estava testando alguns cones que tinham me mandado, né? Pra você ver, eu tenho vários modelos de cone. E eu estava testando e numa dessa caiu uma gota dentro do meu ouvido. Minha amiga... Deve doer. Dói, esquenta e o ouvido nunca fica mais o mesmo. Aí a gente acabou desenvolvendo essa peça em vidro. Então ele deixa Não cai resíduo nenhum. Nenhum. Então, o que ele elimina, por exemplo, de cera, é muito mais higiênico, muito mais seguro, muito tudo. Ó, quer ver? Pode pegar. Olha lá, aqui fica o óleo, aqui em cima e você coloca o fogo aqui em cima. Exatamente. Essa coisinha branca é um pavio, é o que levaria a fumaça oleosa para dentro cá. do ouvido, como o tradicional. Só que com um grande benefício que não corre o risco de cair um pedaço de cera aqui nesse orifício. Nunca. E se cair um pouquinho desse óleo, esse óleo ele é medicado. Então eu fabrico tem também problema. esse óleo. Mas ao longo desses anos todos que você aplica o cone chinês, você percebe que as pessoas sentem benefícios não só físicos, mas também... Aí é que começou toda emocional? a minha pesquisa para o energético. Eu percebi que quando eu aplicava no ouvido, a fisionomia da pessoa do outro lado, ela muda. É como se ela rejuvenescesse. Porque todos os movimentos dessa musculatura já começou a movimentar. Dentro do conduto auditivo, isso eu falo muito nos cursos, dentro do conduto auditivo tem alguns pontos que são chamados meridianos internos do ouvido. Ainda não chegou isso no Brasil não, essa técnica. Mas enfim, eu acredito que aquecendo esses pontos, porque a fumaça que desce, ela é mais quentinha, oleosinha, né? Quentinha, ela vai aquecendo como a acupuntura, ela vai estimular alguns pontos. Né? Então vai mudando também. E, por exemplo, se eu aplico desse lado, eu sempre devo aplicar nos dois lados, nos dois ouvidos, nunca de um lado só. Então, se eu coloco, por exemplo, a pessoa vai reto, apliquei o cone desse lado, né? Vai reto, a pessoa vai pendendo, né? Para aquele lado tá em desequilíbrio que você não fez do outro lado. Sim, mas dentro do ouvido nós também temos um ponto que é relacionado ao labirinto. Por isso que vem a labirintite. Então, quando a gente aplica, ele também estimula a melhora do labirinto, né? Que é o nosso equilíbrio, é o nosso centro. Esse ponto está dentro do ouvido interno. Quer dizer, esses pontos são estimulados através dessa fumaça que tem uma temperatura um pouquinho mais elevada que a do nosso corpo. Exatamente. E em quanto tempo a pessoa consegue ver, sentir mesmo benefício? Imediato. Na hora? Imediato. Na questão de equilíbrio, quer dizer, eu sempre gosto assim, o básico são 3 aplicações. Por quê? A primeira eu digo assim, eu faço um arrastão. Né? O que você tem? Ansiedade, depressão, angústia. Ninguém é isso. Ninguém nasceu depressivo. Você está. Né? Então o cone ele traz esse equilíbrio, mesmo aplicado no ouvido. Aí vem o tema do segundo livro, tal, que é sobre os cones e limpeza energética, que são esses bonitinhos coloridos que são menores. Que aí eu volto não aplicados no ouvido. E aí eu volto e você me explica o que você Tá faz bem, com isso. Volto rápido. Olha, vamos voltar ao nosso bate-papo sobre os cones chineses. E a gente comentou o quanto que fisicamente ele ajuda nos processos, principalmente de quem está com congestão nasal, quem está com dores de garganta, nesses processos de obstrução mesmo, né? E você falou que no campo energético a gente tem benefícios, mas de que forma se aplica? Só voltando um pouquinho no cone aplicado no ouvido, a gente também, por estudar tantos anos, né, essa técnica, a gente acabou também juntando fitoterápicos, inalação, gotinha de ouvido, nebulização, tudo fitoterápico. Então, assim, dentro do consultório, todos os nossos alunos estão preparados para
realmente ajudar em tudo que é alergia, rinite, sinusite, tudo enfim, que é it, né? Os ites. Agora, no campo emocional, como que você consegue trabalhar com Então, ele? na verdade, isso eu acabei descobrindo como conindu, que são esses né, Esses daqui? Não, os menorzinhos. Os menorzinhos? E na pesquisa para o meu primeiro livro, eu vi que algumas pessoas, né, uma pessoa de Campinas, um psicólogo aqui em São Paulo, uma psicóloga, enfim, eu conto tudo isso no livro, faziam no campo energético. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, gente, não é possível isso. Como acontece, né? Eu tentando levar o cone na razão, aquela coisa, é para os ites, tentando explicar para o médico como funcionava, dentro de hospital, enfim. E aí vem um bando de doido e fala para mim, olha, isso daqui limpa a energia da pessoa. Eu falo, não acredito. Então, quando eu entreguei o primeiro livro com o relato deles, eu acabei tendo a curiosidade, falar, será que é dom deles ou será que todo mundo pode fazer? Então, peraí, vou começar a estudar. E aí eu comecei a fazer as minhas pesquisas e ver se realmente isso tinha a ver. Muitos recados espirituais, enfim, muitos recados acabaram vindo. Então, só para entender, isso para mim ainda está na experiência. Eu digo que eu estudo os cones todo dia. Mas o que você já testou a partir dessa experiência sua com os cones no uso da limpeza energética? Então, tudo que era razão a gente joga fora. E agora vamos partir para o outro lado. Vamos partir para a energia mesmo. O cone por si, ele é um tecido, ele é parafinado. Lembra que o carvão normal, ele tira a energia negativa de casa, por exemplo, que boia. Partindo desse princípio, o cone, a parafina, ele vai absorver a energia da pessoa e depois, como ele não tem lado, ele vai transmutar. O que você pode melhorar com isso? Tudo, Kátia. Desde uma depressão, basicamente uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, até problemas assim físicos. Lógico que tudo isso é uma pesquisa, as cores também dos cones, ele vem influenciam atuando... também? Influenciam, a sequência, né, dos cones, o que tem... Então, tudo isso eu acabo ensinando em curso. Porque alguns espiritualistas acreditam que a gente adoece primeiro no perispírito, para depois a gente adoecer no corpo físico. Exatamente. Se a gente consegue fazer uma limpeza no perispírito, aí a gente consegue evitar que as doenças atinjam a gente no corpo físico, Sim, né? e também tem todo um emocional, né? Então, quer dizer, o emocional, ele está vindo, né? Ele está trazendo um monte de coisa. Exatamente. Então, o cone, por ele não ter lado, ele vai ampliando tanto a nossa consciência, quando aplicado no ouvido, como também o cone no campo energético. Então, como é que eu faço? Eu pego o cone e passo na pessoa. Passo. Como se fosse na aura dela. Passo, por quê? Não, eu passo no corpo. No corpo. Isso. Eu faço rituais assim também, né, com algumas pessoas, tal. Então eu passo no corpo, lógico, pedindo ajuda para o seu mestre, para o seu anjo de guarda, para o seu condutor de vida, né, espiritual, enfim, não dá para dizer nós somos sozinhos. Por isso que eu falo, quando energéticos, eu peguei toda a razão de como aplicar no ouvido, porque porque o calor estimula. Entendeu? Aí a gente faz assim, pum, e vamos começar tudo de novo, todo o estudo. Então, quando um cliente chega para mim em atendimento, eu tenho toda essa ferramenta, mas eu ainda acho que é pouco. Ah, sim, mas tem tanta coisa a ser descoberta ainda, né? Tem. Eu ainda tenho muito que estudar sobre eles. Quando eu acho assim, acabou. Não, começou tudo mais, de novo. Né? Se você quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da Suzy e também um pouco mais dos cones chineses, ela lança agora o livro Cones Chineses, a antiga técnica de desobstrução e limpeza, que é uma linguagem muito fácil mesmo, gente. É para o leigo, ou então para quem está querendo conhecer um pouco mais o quanto que a gente pode, aqui alguns pontos importantes, através de pontos que a acupuntura, que antigamente também as pessoas não acreditavam, hoje, até os médicos alopatas. Esse livro, na verdade, Kátia, ele foi lançado em 2007. O próximo livro, que é o Limpeza Energética. Que já é esse aqui. Mas esse aqui, para as pessoas entenderem já o cone, é perfeito, né? Esse é o básico. Tem que ser o beabá, para depois a gente passar para o outro estágio, né? Exatamente. E a gente encontra nas principais livrarias? Sim. Né? Olha, vou passar para vocês o telefone também da Suzy, qualquer informações que vocês queiram. 0 operadora 11 2872 5693. 2872 5693. O site suzykelly.com e o livro, como eu mostrei, Cones Chineses. Em breve a gente tem o próximo livro e a gente vai mostrar para você. Obrigada, viu? Sucesso para você, viu? Queria só te convidar para Mystic Fair, que vai acontecer no dia 8 e 9, que vai ser um evento onde todas as pessoas relacionadas a esse nosso mundo vai estar presente na Mystic Fair. 8 e 9 de outubro 8 e 9 de outubro, onde eu também vou estar
palestrando gratuitamente na feira, no dia 9. Então, o evento vai reunir vários profissionais e vários autores de várias coisas. Então, no site ou no Facebook, a gente tem lá a programação contato. certinha. Tem sim. Que bom, obrigada, bom? viu? Obrigada Sucesso para você. Obrigada. Olha, bom, né? A gente associar, como eu disse há pouco, todo o avanço da medicina às técnicas milenares. Eu acho que o melhor é quando a gente conseguir trabalhar com tudo isso em equilíbrio. É o que a gente está conseguindo. Agora, por falar em equilíbrio,